Seja muito bem-vindo à nossa formação e especialização em linguagem corporal. Meu nome é Caio Gutierrez, como eu já disse na aula inaugural desse programa, desse treinamento, dessa imersão em linguagem corporal. E eu estou muito feliz que você está aqui, porque isso aqui não é só mais um curso, não é só mais uma mentoria. E se você assistiu a aula inaugural, você viu o quão profundo vai ser os conteúdos, as técnicas, as ferramentas que eu vou passar aqui para vocês durante os próximos 10 dias de programa que a gente vai ter, ou 10 semanas, né? Existem dois formatos de você fazer esse treinamento que eu expliquei na aula inaugural. Ou você faz esse treinamento em 10 dias consecutivos, ou você vai fazer em 10 semanas. Ou assiste uma aula por dia, ou assiste uma aula por semana, para que você possa absorver todo o conteúdo. Eu recomendo uma aula por dia, tá? Mas se você está aqui, eu tenho certeza que você já assistiu a aula inaugural, que tem todas essas informações. Então chega de perder tempo. Eu quero me apresentar aqui para você. Meu nome é Caio Gutierrez, eu sou especialista em linguagem corporal e comportamento humano e também a PNL, que é a Programação Neurolinguística. E o que difere esse programa aqui de qualquer outro treinamento que você vai encontrar? A profundidade, a imersão e as ferramentas que eu vou te passar aqui. Porque a maioria dos cursinhos de linguagem corporal vão te ensinar só como analisar. Cruzou os braços, a pessoa está fechada. Abriu os braços, sorriu, a pessoa está interessada. Coisas básicas e só significados das coisas. O que eu vou fazer aqui com vocês é dar muito mais profundidade do que esses cursos, mentoriazinhas online que vocês assistem. Eu vou ensinar você do básico ao avançado sobre linguagem corporal. Mas para te ensinar sobre linguagem corporal, existe um conceito que eu tenho que te apresentar antes de qualquer outra coisa. Você sabe qual que é esse conceito? É as duas habilidades que você vai dominar. Então eu recomendo que você tenha papel, caneta, ou você reserve um diário para você fazer as suas anotações. Mas eu quero que você escreva aí, que você vai ganhar duas habilidades nesse programa, nesse treinamento. A primeira habilidade é a habilidade de decifrar mentes. Então você vai aprender a analisar, decifrar e influenciar pensamentos, emoções e comportamentos. Escuta isso aqui. Talvez você tenha comprado esse treinamento, esse programa, essa formação, apenas achando que ia ser um curso que ia te ensinar linguagem corporal. Brum! Não vai. Você vai aprender muito mais do que isso. Você vai aprender a analisar e decifrar mentes. Ter a mesma habilidade de Sherlock Holmes. Você vai decifrar pensamentos, você vai decifrar emoções e você vai decifrar comportamentos. E essa primeira aula é sobre isso, é sobre essa habilidade, é sobre você dominar essa maestria. Já a segunda habilidade que você vai adquirir é a habilidade de dominar e decifrar o corpo. Aí sim você vai aprender a analisar microexpressões faciais, aí você vai aprender a analisar posturas, aí você vai aprender a analisar respiração, fisiologia, enfim, todos os componentes que compõem o corpo, né? Que inclusive representa 93% da sua comunicação. Então as duas habilidades que você, cara estudante dessa formação, vai ganhar ao adquirir, não só ao adquirir, mas terminar essa formação, você vai decifrar mentes e decifrar o corpo das pessoas. Mas por que, Caio, que eu vou aprender a decifrar mentes? Eu não podia só pular para o corpo, para análise corporal, para analisar o que significa as posturas, os gestos? Sim, você poderia. Mas seria uma formação rasa. E eu não poderia certificar, não poderia colocar o meu nome no teu certificado se tudo que eu fizesse aqui fosse te ensinar a decifrar corpo, a decifrar a linguagem corporal das pessoas. Eu quero te levar muito mais fundo. Eu quero te ensinar, eu quero te levar a um lugar profundo, onde você vai entender e analisar as mentes das pessoas. Porque o que eu quero que você faça aqui com tudo isso é de verdade, se torne um líder. Aí você fala, Caio, mas eu não sou um líder, eu não lidero pessoas na minha empresa, eu não lidero pessoas na minha equipe, eu não tenho uma empresa, Caio. Como que eu vou ser líder? Escuta isso aqui. Todos nós somos chamados à liderança. Você foi chamado à liderança, nem que seja para liderar a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu relacionamento amoroso. As pessoas que você impacta, todos nós somos chamados à liderança. A questão é, você vai aceitar esse chamado ou você não vai? Essa é a verdadeira questão, senhoras e senhores. Você precisa aprender a dominar pensamentos, emoções e comportamentos, mas para isso você precisa se tornar um líder. Escreva isso aí no seu caderno. Líderes. Eu preciso me tornar um líder. Porque se tudo que você fizer aqui, assistir a essa formação, for simplesmente ouvir
e não escrever, não praticar, não fizer os exercícios, não fizer as provas que vão ter em cada módulo, cada final de módulo vão ter provas para você se certificar na linguagem corporal. Se você não fizer isso, tudo que você está fazendo aqui é perder o seu tempo. E eu não vim aqui perder o teu tempo, eu vim aqui mudar a sua vida. Eu vim aqui para que você possa se formar em linguagem corporal, mas eu estou pouco me lixando para o teu certificado. Porque o mundo real não vai pedir o teu certificado, o mundo real vai pedir ação. O mundo real vai pedir que você lidere as pessoas, que você influencie elas e leve a uma mudança de pensamento, de emoção, de comportamento. O mundo real vai pedir que você decifre as mentes, os corações das pessoas. E é por isso que eu tenho que te ensinar, nesse módulo 1 que a gente tem na nossa primeira aula, sobre as 6 necessidades humanas, que é a ferramenta que eu uso 7 vezes por semana, todos os dias, sempre. Com toda pessoa que eu converso, que eu encontro, eu uso essa ferramenta das 6 necessidades básicas humanas, tá bom? Então vamos lá. Caio, eu já entendi que o que eu vou aprender na sua formação são 2 coisas. Decifrar mentes e decifrar o corpo das pessoas. Eu entendi que antes de eu decifrar o corpo, antes de eu entender a análise corporal, eu preciso decifrar a mente das corações. Eu preciso me tornar um líder. É isso, Caio. É isso mesmo. Depois que você entendeu isso, qual que vai ser a ferramenta para te ajudar a decifrar a mente, o coração das pessoas, os pensamentos, as emoções, os sentimentos? A ferramenta se chama 6 necessidades humanas, tá? E eu vou ser muito repetitivo aqui, não só nessa aula, mas nas outras. Sabe por quê? Porque repetição é a mãe da habilidade. Eu vou repetir de novo e você escreva aí no seu caderno. Repetição é a mãe de qualquer habilidade que você quer dominar. Então talvez você fique se perguntando, nossa, mas ele vai falar disso de novo, ele vai dar esse exemplo de novo, eu estou fazendo isso de forma proposital. Porque repetição é poder. Escreve aí no teu caderno. Repetição é poder. A primeira ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês é a ferramenta das necessidades humanas, tá? E o que eu vou trazer aqui para essa ferramenta com vocês? Essa ferramenta, eu vou escrever aqui, ó, vou escrever desse lado aqui que tem espaço. Ela responde a pergunta do porquê. A ferramenta das 6 necessidades humanas responde a pergunta do porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você tem essa vida? Por que você faz exatamente isso que você está fazendo hoje? Por que você quer aprender linguagem corporal? Por que você não quer aprender linguagem corporal? Por que você quer aprender a influenciar, a manipular, a persuadir as pessoas? A ferramenta das 6 necessidades humanas, como eu disse, eu uso todos os dias da minha vida, nos meus atendimentos de terapia com os meus clientes, com meus pacientes, nos treinamentos e imersões que eu faço, porque eu também faço imersões presenciais, não só desse conteúdo, mas de conteúdos ainda mais profundos e transformadores, tá? Presenciais. Se você quer estudar comigo presencialmente, vai lá no meu Instagram, consulta a minha agenda, porque eu tenho certeza que vai ser possível. Você está estudando comigo também, de forma presencial. A ferramenta das 6 necessidades humanas, ela responde à pergunta do porquê. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Você já se perguntou isso? Por que fulano matou tal pessoa? Por que tal fulano cometeu um abuso? Por que fulano é grosso? Por que fulano é estúpido? Por que ele mente? Por que ele rouba? Por que ele engana? Cara, essa aula aqui, ela vale 10 mil reais, ela vale 100 mil reais, ela vale 1 milhão de reais. Você sabe por quê? Porque eu não consigo colocar um preço nessa aula. Eu não consigo colocar o preço em você ter uma habilidade de você influenciar pensamentos, emoção, sentimento, comportamento. Eu não consigo mensurar para você qual é o ganho que você vai ter na sua vida pessoal e emocional ao entender essa ferramenta das 6 necessidades humanas. E o que eu quero que você entenda é que essas 6 necessidades respondem o porquê. Eu sempre me perguntei, por exemplo, por que o Osama Bin Laden fez aquilo com as Torres Gêmeas, cometeu aquele atentado horrível? Por quê? Por que existem terroristas? Por que existem ladrões? Essa ferramenta das 6 necessidades humanas respondem essa pergunta. Respondem a pergunta do porquê. Mas ela também responde a pergunta do porquê você continua comendo igual um leitão, sendo que você sabe que precisa emagrecer. Ela também responde a pergunta do porquê que você fala que vai começar a dieta na segunda-feira e nunca começa. Ela também responde a pergunta do porquê que nós estamos aqui aprendendo. Ela responde tudo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui introduzido a essa tecnologia, a essa ferramenta das 6 necessidades humanas, eu saí contando para todo mundo. Eu lembro que teve um churrasco com alguns amigos meus e, na verdade, eu não conhecia a maior parte das pessoas que estavam lá. Mas eu lembro que eu comecei a falar, que eu fazia conteúdos nas redes sociais, quem eu era, o que eu fazia. E eu lembro que um deles era
advogado que estudou direito, obviamente, e ele ficou falando sobre o motivo dos quais as pessoas cometiam tais crimes, e eu comecei a ficar interessado no assunto, e eu falei, eu posso fazer um adendo? Eu posso te ensinar um conceito que vai mudar completamente a sua vida? E quando eu comecei a explicar esse conceito para ele, todo mundo começou a juntar em volta, porque queria saber por que as pessoas faziam aquilo que elas fazem. E eu comecei exatamente aquele mini discurso, tinha umas 20, 30 pessoas ali. Da mesma forma que eu comecei aqui. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? O que leva as pessoas a cometerem tal loucura, tais loucuras, tais doideiras? O que leva a tal pessoa, de repente, a matar o seu próprio filho? Ou a tentar matar o seu próprio filho? Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Você já se perguntou isso? E depois de estudar com os melhores do mundo em comportamento humano, em linguagem corporal, em psicologia, eu descobri que só existem 6 razões. Então, se alguém faz algo, não é por acaso, não é em vão, não. É porque a pessoa está em busca de atender uma das 6 necessidades humanas. O motivo pelo qual você usa a droga, porque você bate na tua esposa, espero que você não faça isso, mas que você é grosso com o teu filho, que você falta na escola se você é adolescente, ou se você tem medo de falar em público, qualquer motivo, qualquer comportamento que você tem, anote isso aqui, todo comportamento, emoção que você tem na sua vida ou que os outros têm na vida deles, por isso que você vai aprender a decifrar a mente das pessoas, serve para atender uma ou mais necessidades humanas. Então, cada comportamento que você tem ou que as outras pessoas têm serve para atender uma ou mais das necessidades humanas. Então, isso aqui não é uma coisa que, isso é um valor para alguém, isso é um desejo, isso é um objetivo, isso é uma meta. Não. Quando eu falo sobre essas 6 necessidades humanas, elas são uma obrigação, elas são um dever, elas são o que explica por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. Você está conseguindo me acompanhar? Você está conseguindo entender? Isso aqui não é algo que, pode ser que seja verdade. É a verdade. Faz sentido para você? Porque isso aqui explica o porquê. E só existem 6 razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem. A primeira razão e o primeiro motivo, eu quero que você anote aí no seu caderno. A primeira necessidade humana e o primeiro motivo pelo qual as pessoas fazem aquilo que elas fazem é para ir em busca de certeza. Então, certeza é a primeira necessidade básica humana. Eu vou repetir. Certeza é a primeira necessidade humana, tá? Certeza é a primeira necessidade humana. Palavras similares. Conforto. Segurança. Segurança. Então, a primeira necessidade que todos nós temos, acima de qualquer outra coisa, acima dos nossos desejos, das nossas metas, das nossas aspirações, dos nossos medos, a primeira necessidade humana é a necessidade de certeza, é a necessidade de segurança, é a necessidade de conforto. A questão é, como você atende essa necessidade? Porque todos nós atendemos às 6. Na verdade, às 4, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Todos nós atendemos cada uma das 6 necessidades. A pergunta não é se você atende ela. A pergunta é como você atende ela. Como que você obtém certeza? Por que pessoas assistem o mesmo filme 2 vezes? A pessoa já assistiu o filme, ela sabe que é bom. Por que ela assiste de novo? Porque ela tem certeza que o filme vai ser bom. Então o que eu quero trazer aqui para você é, todos nós precisamos ter um senso de segurança, de certeza que as coisas vão ficar bem, que nós vamos ficar bem, que o mundo vai ficar bem, que nós vamos ficar bem economicamente, financeiramente, em todas as áreas. Nós temos a necessidade, escute novamente, não é um desejo, é uma necessidade de termos certeza, de termos controle, é uma outra palavra, de conforto e de segurança. Essa é a primeira necessidade humana. E quais são outras formas que as pessoas buscam satisfazer essa necessidade de certeza? Por que as pessoas fumam? Porque quando você fuma, você está estressado. E quando você fuma, aquilo te relaxa, aquilo te dá conforto, aquilo te dá segurança, aquilo te dá alívio, te faz ter certeza que você vai ficar bem. O que eu quero mostrar para você é que todo motivo, todo comportamento, existe um motivo por trás. Todo comportamento tem um motivo por trás. E esse motivo
é um desses 6 aqui. A primeira necessidade que todos nós temos é a necessidade de ir em busca de segurança, conforto e certeza sobre as coisas. E é por isso que pessoas fazem muitas coisas, inclusive bebem. Porque se eu beber, eu vou ter certeza que eu vou mudar o meu estado emocional. Sabe, eu tenho um amigo que ele só fica confiante quando ele bebe. Para ele ficar confiante, ele tem que beber. Então, por que ele bebe? Porque ao beber ele tem certeza o quê? Que ele vai ficar bem. Porque ao beber ele tem certeza que tudo vai ficar bem. Porque ao beber ele tem certeza que ele vai mudar o estado emocional dele e ele vai ter mais confiança. Você consegue entender que isso aqui explica o porquê que as pessoas fazem tudo o que elas fazem? Por que uma pessoa grita com as outras pessoas? Quando uma pessoa fica cansada de ser humilhada, cansada de ficar triste, ela fica com raiva. Porque quando ela fica naquele estado emocional de raiva, ela tem certeza sobre as coisas. Faz sentido? Então agora eu não sou significante, agora eu não sou importante. Mas quando eu fico com raiva, eu tenho certeza das coisas. Eu controlo pelo menos o meu estado emocional. Por isso que as pessoas ficam com raiva, por isso que as pessoas têm ataques de raiva. Então, essa metodologia aqui, essa ferramenta das 6 necessidades humanas, ela vai ser usada para você influenciar e decifrar as mentes dos pensamentos, entender o porquê que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. O que tem totalmente a ver com a parte da linguagem corporal que você vai ver nos próximos módulos, por exemplo. Mas para pensar, se você tivesse certeza de tudo que ia acontecer toda hora, todo momento do dia, a vida ia ser o quê? Um saco. Para pensar, se você tivesse certeza do que ia acontecer todo o tempo, todo segundo, você ia se cansar, você ia ficar entediado. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, criou a segunda necessidade humana. Incerteza e variedade. E é aí que entra a dualidade do ser humano. A primeira necessidade é a necessidade de ter certeza sobre as coisas, de ter controle, de ter segurança sobre as coisas. A segunda é a necessidade de incerteza. Outras palavras, variedade, tá? A outra palavra para incerteza é variedade. Vamos voltar ao exemplo que eu dei. Por que pessoas assistem o mesmo filme mais de uma vez? Porque elas têm certeza que o filme é bom e elas esperam ter passado o tempo suficiente para elas terem esquecido algumas partes, para ter alguma incerteza e variedade. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é que vários comportamentos, suprem uma ou mais necessidades. Se uma pessoa assiste o filme mais de uma vez, assistir um filme repetido, supre 2 necessidades ao mesmo tempo. Isso faz sentido para você? Todos nós precisamos de adrenalina, precisamos de variedade, precisamos de incerteza. A pergunta é como que você atende ela? Você atende sua incerteza à necessidade viajando, conhecendo lugares novos, indo a restaurantes novos ou traindo a tua esposa? Você entendeu? Que a questão aqui é por que você faz aquilo que você faz? Porque se você trai a tua esposa, eu garanto que talvez não seja por incerteza, mas talvez seja pela terceira necessidade de significância. Talvez seja por amor e conexão, ou talvez seja porque você quer incerteza no seu relacionamento. Está entendendo que essas 6 ferramentas, essas 6 necessidades, elas respondem à pergunta mais importante do universo, do comportamento humano, que eu pude experienciar até hoje? Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? A segunda necessidade, o segundo motivo, a necessidade de incerteza. Eu vou repetir. É a necessidade de incerteza. Variedade. Por que as pessoas usam drogas e acordam no outro dia num beco sem nem lembrar o que fizeram, onde estavam? Porque isso causa para elas o quê? Incerteza. Por que as pessoas bebem pra caralho? Porque isso gera o quê? Incerteza do que elas vão fazer, do que elas vão reagir. Por que tem gente que pula de paraquedas e tem gente que não pula de paraquedas? Se você pula de paraquedas, é porque você gosta e você valoriza mais incerteza nas coisas, nas pessoas, em você mesmo. Se você não pularia de paraquedas, é porque você não valoriza tanta incerteza. Você valoriza talvez outra necessidade humana. Então a primeira necessidade humana é a necessidade de certeza. A segunda é a necessidade de variedade, incerteza. Terceira necessidade, significância. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos únicos e especiais de alguma forma.
A pergunta é como que você atende essa necessidade. Você escreve livros? Eu tenho 2. Você faz cursos e formações porque você quer ter o teu certificado de especialista em linguagem corporal? Ou você pisa, humilha, bate nas pessoas para se sentir significante? Imagina o seguinte cenário, Osama Bin Laden, Torre Gêmeas, por que ele fez aquela merda? Significância. Ele estava em busca de significância, porque ele achou que a religião dele era melhor do que a de todo mundo. Porque ele achou que a vida dos outros não tinha o que valor, só a vida dele, da visão dele, era a verdade, ele tinha um valor. É por isso que ele fez isso. Porque ele queria provar para ele mesmo, provar para todo mundo que ele era o cara, que ele era o quê? Significante. Mas para pensar. No mesmo dia do atentado às Torres Gêmeas, bombeiros entraram nos prédios para tentarem salvar as pessoas. Então, no mesmo evento das Torres Gêmeas, o Bin Laden explodiu tudo, por significância. E bombeiros entraram nos prédios para salvar as pessoas. Mas por que eles entraram nos prédios, mesmo sabendo que iam morrer, mesmo sabendo que a chance de não voltar era grande? Por que eles fizeram isso? Por significância. Porque eles iam se sentir bem com eles mesmos. Ou, talvez, por amor e conexão, que é a quarta necessidade. Porque eles queriam salvar realmente as pessoas. A pergunta aqui é, por que você faz aquilo que você faz? E se você entender isso em você, você vai poder decifrar a mente, os pensamentos, as emoções e os comportamentos de qualquer pessoa. Significância. E como a gente vive hoje na era da tecnologia, a inteligência artificial nunca teve tão avançada, nunca teve tão avançadas as coisas. As redes sociais estão mais em alta do que nunca. A necessidade, geralmente, é a necessidade que as pessoas mais valorizam hoje em dia. Porque você pega o teu celular e você escreve um comentário no Instagram, no Facebook, xingando uma pessoa. E você está atrás de uma tela. Mas por que você faz isso? Porque você se sente significante. Por que você faz bullying com alguém? Porque você se sente o quê? Significante. Porque ao fazer bullying você vai se sentir significante. Por que as pessoas roubam ou matam umas às outras? Significância. Porque imagina que eu não tenho nada, imagina que eu não sou nada. Mas eu vejo você passando na rua. Eu pego a minha arma, aponto para você. De 0 a 10. Eu não era nada, eu não sou ninguém. De 0 a 10, o quanto eu me torno significante fazendo isso? De 0 a 10, 10. É por isso que a violência sempre existiu e sempre vai existir na humanidade. Desde que o homem é homem. Os homens das cavernas iam lá e se quebravam, se pegavam inteiro. Por significância. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Só existem 6 razões. A primeira razão, significância. A segunda razão, incerteza, variedade. A terceira razão, significância. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos únicos e especiais de alguma forma. A pergunta novamente é, como você atende sua necessidade? A quarta necessidade humana é a necessidade de amor e conexão. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados e conectados com as pessoas. Só que o problema é que muitas pessoas, talvez em relacionamentos, talvez em família, já se entregaram para o amor uma vez e foram machucadas, talvez por um parceiro, talvez por um pai, talvez por uma mãe, e consideram o amor assustador demais e se contentam com migalhas de conexão. Então, por isso que aqui a quarta necessidade não é só amor, mas conexão também. Porque hoje em dia o amor virou assustador demais, as pessoas se contentam com migalhas de conexão. Então, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, a quarta necessidade, o quarto motivo pelo qual as pessoas fazem o que fazem, é amor e conexão. Amor é o oxigênio da vida. Se você é um bebê, quando você nasce, se você não tiver amor dos seus pais ou de quem está cuidando com você, você literalmente morre. Você precisa receber o amor das pessoas. E não só quando você era bebê, mas o resto da sua vida. Porque de verdade, tudo que você faz tem a ver com isso aqui. Tem a ver com essa necessidade aqui. A pergunta é qual caminho você está seguindo? Por que você faz o que você faz? Amor e conexão. Provavelmente é um desses motivos. Por que as pessoas fazem parte de igrejas ou fazem parte de gangues? Por que as pessoas fazem parte de um grupo? Elas têm que ter um grupo para se sentirem amadas, conectadas. Por que as pessoas entram em relacionamentos amorosos? Para se sentirem amadas, conectadas.
Porque ninguém foi feito para ficar sozinho. Assim como um pássaro nasceu para voar, você nasceu para amar e ser amado. A quarta necessidade que todos nós temos é a necessidade de amor e conexão. A quinta necessidade humana é a necessidade de crescimento. E essas 4 primeiras necessidades aqui são as necessidades da personalidade. Já essas 2 são as necessidades que eu chamo de necessidade da alma, do espírito. São necessidades que são espirituais. Todos nós atendemos essas 4 primeiras necessidades. A pergunta, novamente, é como você atende? Como que você atende na sua vida a necessidade de certeza, a necessidade de incerteza, a necessidade de significância, a necessidade de amor e conexão? Você atende elas. Você sabe por que você talvez não esteja feliz e realizado na sua vida? Porque faltou essas 2. Faltou atender a necessidade de crescimento e a necessidade de contribuição. Quantos de vocês entendem isso? A quinta necessidade é a necessidade de crescimento, porque tudo no universo cresce ou morre. A sua empresa, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Aí você fala, cara, mas eu estou estagnado. Estagnação não existe, pelo menos não na lei do universo. Ou você cresce, ou você morre. E a quinta necessidade básica humana é a necessidade de crescer. Todos nós precisamos crescer. Em algum nível precisamos desenvolver. Porque é o único jeito de nos sermos felizes a longo prazo. E a sexta necessidade humana é a necessidade de contribuição. Porque se você conseguir as coisas na sua vida, você não pode conseguir só para você. Só para ter as suas coisas, só para fazer você feliz. Isso tem que acabar em alguém. Então a sexta necessidade é a necessidade de contribuição. De você doar. De você fazer disso aqui um lugar melhor. De você encontrar esse lugar de uma maneira e você transformar ele em outra maneira. A sexta necessidade é a necessidade de contribuir. E essas 2 aqui, crescimento e contribuição, poucas pessoas do mundo conseguem. É por isso que tão poucas pessoas do mundo são felizes. Porque poucas pessoas satisfazem bem as 6 necessidades. Eu quero explicar um conceito aqui para vocês. Novamente, todos nós temos 6 o quê? Necessidades. Só que só existem 3 jeitos de você atender essas necessidades. Jeitos positivos, negativos ou neutros. Então todos nós satisfazemos as 6 necessidades. A pergunta é como que você satisfaz cada uma delas. E só existem o quê? 3 caminhos, 3 jeitos. Ou você satisfaz essa necessidade de um jeito positivo, ou você atende essa necessidade de um jeito negativo ou de um jeito neutro. Exemplos, por exemplo, vamos pegar a primeira necessidade. A necessidade de certeza. Como que você na sua vida atende essa necessidade? Além de assistir filmes em comum, que é um exemplo besta. Mas talvez você atenda a sua necessidade de certeza comendo. Talvez seja fumando. Como que você atende na sua vida a necessidade de segurança, de certeza? Talvez você busque o quê? Um concurso público. Talvez você busque o quê? Você seja uma pessoa que busque muito o quê? Estabilidade. Como você atende à necessidade de certeza dentro do seu sistema nervoso é o que vai fazer toda a diferença. Agora vamos passar para a segunda necessidade, incerteza. Eu coloquei aqui no quadrante do positivo, mas comer, fumar e tudo isso aí não é positivo não, tá? É só para ficar mais fácil para você entender. Que só existem 3 jeitos. Ou você atende às suas necessidades de um jeito positivo, ou de um jeito negativo, ou de um jeito neutro. Talvez você hoje em dia satisfaça a sua necessidade de certeza pelas redes sociais. E você fica horas e horas rolando isso aí. Porque isso libera o quê? Dopamina e faz você se sentir bem. Como que você está atendendo às suas necessidades humanas? Porque isso é o que vai criar a qualidade de vida que você verdadeiramente quer e merece. Não só a longo prazo, mas para o resto da sua vida.
Como que você está atendendo? Segunda, a segunda necessidade, que é a necessidade de variedade. Você na sua vida, como que você satisfaz ela? A sua necessidade de variedade. Vou dar alguns exemplos aqui. Talvez seja uma pessoa que gosta de viajar. Talvez seja uma pessoa que sempre gosta do quê? De mudar de relacionamentos. Porque isso vai te trazer o quê? Variedade. Como que você atende? Talvez você o quê? Fuma. Usa drogas. O que você faz para satisfazer essa necessidade de variedade e incerteza? O que você faz na sua vida? Vamos para outra necessidade. A necessidade de significância. O que você faz para atender essa necessidade de significância na sua vida? Talvez você o quê? Briga no trânsito. Talvez você xingue as pessoas. Talvez você se ache melhor do que as pessoas. Talvez você tenha uma religião e você acha que por causa da sua religião, por causa do que você acredita, você encontrou o caminho. Aí talvez você fale, Caio, mas eu não sou assim, eu não preciso me sentir significante, eu não preciso dessas coisas. Tá aí justamente o jeito de você se sentir significante. Você achar que você é o único que não precisa disso tudo. Que não precisa se sentir assim. Então a pergunta aqui ela é muito simples. A pergunta não é se você atende, a pergunta só é como. Você na sua vida, você atende significância, variedade, certeza, amor e conexão. A pergunta é como você atende ela. De um jeito positivo, de um jeito negativo ou de um jeito neutro. Vamos pegar aqui a terceira necessidade humana, necessidade de significância. Como que você atende essa necessidade? A necessidade de significância. Eu já falei aqui alguns jeitos, né? Você briga, você xinga, mas o que mais você faz? Talvez você é uma pessoa violenta. Talvez você é uma pessoa que escreve comentários ruins na internet. Talvez você é uma pessoa que pisa nos outros para se sentir melhor, porque quando você pisa nas pessoas você se sente significante. Como que você faz para se sentir significante? Eu falei aqui só jeitos negativos, mas tem jeitos positivos também. Por exemplo, escrever livros, como eu já disse. Você ajudar outras pessoas, como os bombeiros fizeram no 11 de setembro. Como você satisfaz a sua necessidade de significância? A pergunta não é se, a pergunta é como. Está fazendo sentido para você? No meu livro Decifre Mentes e Mude Destinos, eu explico com profundidade sobre esses conceitos que eu estou apresentando aqui. E eu trago algumas figuras históricas. Jesus Cristo, Alexandre o Grande. E todos eles atenderam as mesmas 6 necessidades humanas. Vamos pegar Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era completamente dominado pelo quê? Por significância. Acima de qualquer outra coisa. E qual que era a segunda necessidade que ele mais valorizava? Crescimento. Existe uma coisa que eu não comentei, mas as 2 principais necessidades que você tem controlam a sua vida. Controlam a sua vida. Então vamos voltar aqui. Nós temos 6 necessidades humanas. Certeza, incerteza, significância, amor, conexão, crescimento e contribuição. O que controla a sua vida? As 2 principais que você mais valoriza. Então todos nós valorizamos as 6, gostamos das 6, atendemos as 6, certo? Porém, 2 você vê como principal, acima de todas as outras. 2 dessas 6 necessidades você valoriza mais do que as outras. Então existem pessoas que valorizam mais certeza e significância. Existem pessoas que valorizam mais o amor em primeiro e a incerteza em segundo. Existem pessoas que têm a ordem inversa, que valorizam primeiro a incerteza e depois o amor e a conexão. A pergunta é qual que é a sua ordem? Já que a gente está aprendendo aqui nessa formação a analisar primeiro, antes de analisar a linguagem corporal, mas analisar a mente, decifrar a mente das pessoas, a gente precisa entender o seguinte: quais são as 2 principais necessidades que aquela pessoa valoriza? Porque se eu descubro
em determinada pessoa, talvez no meu parceiro, talvez na minha família, talvez no meu pai, na minha mãe, no meu amigo, quais são as duas principais que ele mais valoriza, eu posso prever o comportamento dele. Eu posso prever o seu comportamento. Se numa conversa eu descubro qual que é as suas necessidades que você mais valoriza, eu consigo prever como que vai estar a tua vida daqui a 2, daqui a 5 anos. Porque se você valoriza, vamos pegar um exemplo aqui bobo. Vamos pegar duas pessoas. A primeira pessoa valoriza certeza e significância. A segunda pessoa valoriza variedade, amor e conexão. A primeira é variedade, a segunda é amor e conexão. E da primeira pessoa, a primeira é certeza e a segunda é significância. Elas vão tomar decisões completamente diferentes, sim ou não? Sim. Porque elas valorizam coisas completamente diferentes. Uma pessoa que busca variedade e uma pessoa que busca certeza vão tomar decisões diferentes a respeito de relacionamentos, a respeito de empregos, a respeito da vida profissional, a respeito de tudo. Então as duas principais necessidades que você tem estão governando todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções e os seus comportamentos na sua vida. E você precisa descobrir o que eu carinhosamente gosto de chamar, qual que é o top 2 daquela pessoa. Então, a partir de agora, se você quer ter a habilidade de decifrar a mente das pessoas, em cada conversa que você for, você tem que se perguntar, qual que é o top 2 dessa pessoa? E automaticamente você tem que descobrir se naquela pessoa que você está conversando, se você quer influenciar ela, persuadir ela, liderar ela, se ela está sendo influenciada por certeza primeiro, incerteza depois, significância, amor, conexão, crescimento ou contribuição. Qual das 6 necessidades humanas ela está tentando atender? Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para você. Quando eu era um pouco mais novo, as necessidades que eu mais valorizava era certeza em primeiro e depois significância. E por causa disso, eu tinha muitas dificuldades, muitos vícios, muitos problemas na minha vida. E eu descobri que algo precisava mudar. Eu precisava mudar aquilo que eu valorizava. Eu precisava mudar a hierarquia das necessidades humanas. E desde aquele dia até hoje, eu comecei a valorizar mais o crescimento e o amor à conexão. Então, duas necessidades que eu mais valorizo, que ditam meus comportamentos, ações, pensamentos, tudo. A minha primeira necessidade agora é crescimento. E a minha segunda necessidade agora é amor e conexão. Mas antes qual que era? Certeza e significância. Faz sentido para você? Vamos pegar aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se isso se encaixa para todas as pessoas, Jesus Cristo também era uma pessoa quando ele estava aqui na Terra. Qual era o top 2 de Jesus? Se a gente for analisar a vida dele, com certeza, a primeira necessidade que ele mais valorizava acima de todas as outras era o quê? Amor e conexão em primeiro lugar, não é? Porque ele veio aqui para salvar as pessoas, ele veio aqui para curar as pessoas, ele veio aqui para transformar as pessoas. Faz sentido para você? Então a necessidade que Jesus mais valorizava acima de todas as outras. Ele valorizava a certeza? Claro. Valorizava a incerteza? Claro. Valorizava a significância? Existe algo mais significante do que ser filho de Deus? Ele valorizava amor e conexão também? Sim ou não? Sim. Ele valorizava crescimento? Sim. Ele valorizava contribuição? Sim. Ele valorizava tanto crescimento que o ministério dele cresceu bastante. Mas a necessidade que ele mais valorizava era amor e conexão. E qual que era a segunda, Caio? Contribuição. Afinal, existe contribuição maior do que se entregar numa cruz por gente que nem merecia você? Então, até mesmo na história de Jesus Cristo, a gente consegue identificar os mesmos padrões das 6 necessidades humanas básicas. A gente pode ir para Alexandre o Grande. Alexandre o Grande buscava certeza através do conhecimento. Ele teve como professor Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. E ele tinha tanta certeza no seu conhecimento, nas suas habilidades, nas suas capacidades, que isso dava para ele o quê? Significância também. Mas a necessidade que Alexandre o Grande mais valorizava acima de todas era a significância. E depois era crescimento. Certa vez, Alexandre o Grande estava tendo aula com Aristóteles. E Aristóteles começou a falar que existiam outros planetas, outras galáxias, outros lugares. E Alexandre então ficou triste. Aí então os soldados que estavam perto de Alexandre perguntaram para ele: "Ei, por que você está triste, Alexandre?" Aí ele falou:
é que eu só vou conquistar um mundo e tem milhões para eu conquistar. Então a necessidade que Alexandre mais valorizava acima de todas as outras, analisando a vida dele, qual é? Significância. A segunda, Kai, se fosse para você chutar, analisando ele, qual que seria? Crescimento. Crescimento seria a segunda necessidade humana. A gente pode usar exemplos como Albert Einstein. Qual das 6 necessidades humanas Albert Einstein mais valorizava na vida dele? Vamos pegar aqui. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, tá? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que ele valorizava certeza, em primeiro lugar, e significância. Por quê? Justamente por essa ideia, por essa tara que ele tinha por conhecimento, por explorar coisas da física que ninguém nunca tinha visto, ouvido falar. Mas ele dava um jeito, porque ele queria o quê? Significância, ele queria ter certeza, controle sobre as coisas. E talvez você seja uma pessoa controladora na sua vida. Talvez você queira controlar outras pessoas. Por quê? Porque se você controlar outras pessoas, você vai ter o quê? Certeza sobre as coisas. Eu dei alguns exemplos aqui, tá? Só para você entender o seguinte. Todo ser humano que já existiu na Terra, ou que vai existir, ou que existe, vai atender às 6 necessidades humanas. A pergunta, novamente, é como? A pergunta, na verdade, só é essa. Como? Se vai ser de um jeito positivo, se vai ser de um jeito negativo, ou se vai ser de um jeito neutro? O que você me responde? Como que você atende essas 6 necessidades na sua vida? Se você, por exemplo, é um cara que traiu sua esposa, por que você traiu? Eu chutaria que talvez fosse por causa do amor e conexão que você não estava recebendo dentro do relacionamento. E talvez seja por causa da significância. Porque você queria provar para alguém, talvez para você mesmo. Tudo que as pessoas fazem, existe um motivo por detrás, existe um porquê. E eu quero que você seja agora um decifrador da mente humana. Um Sherlock Holmes. Muito mais aprimorado, porque o Sherlock Holmes aqui não tinha conhecimento essa habilidade. Mas só para eu te introduzir, né, a essa tecnologia. Quem que é o criador dessa tecnologia? Caio, foi você que inventou? Não. Primeiro que foi Deus que inventou. Mas com quem que eu fui estudar? Existem 2 grandes nomes que falam sobre as 6 necessidades humanas. A primeira delas é a Chloe Madonis. Chloe Madonis, junto com Tony Robbins. Então a Tony Robbins e a Chloe Madonis, o Tony Robbins e a Chloe Madonis fizeram, aprimoraram e criaram esse sistema, essa ferramenta das 6 necessidades humanas para você ler e influenciar as pessoas, tá? Então agora, você já entendeu que existem 6 necessidades: certeza, incerteza, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Correto? A pergunta que eu quero fazer com você é, na sua vida, quais são as 2 principais que você mais valoriza? Olha para toda a sua vida agora. Faz uma análise 360 da sua vida. Quais são as 2 necessidades primárias que você mais valoriza acima de todas as outras? E depois de toda essa explicação longa, densa que eu fiz, eu tenho certeza que você tem a resposta. Qual das 2 é a necessidade que você mais valoriza? É certeza? Você quer ter muito controle sobre as coisas? Você é um cara que valoriza muito a estabilidade? Você é uma mulher que valoriza muito o controle? É incerteza, a variedade? Você gosta de sempre coisas novas, novidades, senão você se entedia? É significância? Você está o tempo todo querendo se sentir significante, importante, único, especial? É amor e conexão? Você está fazendo isso porque você quer no fundo se sentir amado? Por que um bebezinho chora? Às vezes você tem um filho pequeno de 1, 2, 3 aninhos e ele chora bastante. Por que ele chora? Porque ele está tentando atender de um jeito meio negativo, né? Você que não dorme à noite, que é pai, sabe disso. Você é de um jeito negativo, mas por que ele chora? Porque ele quer o teu amor. Porque você não supriu de algum jeito naquele momento o amor que ele precisava. Ele está com vontade de ir no banheiro, ele está com fome, ele está com sono, você precisa ajudar ele.
E se você não está ajudando, ele encontra o quê? Um jeito o quê? De chamar a sua atenção. Então ele chora porque ele quer receber o amor que ele não recebeu de você. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Já parou para pensar? E se você não parou, eu quero que você pare agora. Porque você precisa, antes de influenciar você mesmo. Lembra que eu falei que a capacidade que eu ia te dar depois dessa aula é a capacidade de influenciar pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos e se tornar um líder das pessoas? Mas para que você se torne um líder de outras pessoas, primeiro você precisa liderar a si mesmo. Para eu te levar a um lugar de você liderar outras pessoas, primeiro você tem que liderar quem? Você mesmo, caramba! Se você não liderar você mesmo, seu relacionamento, suas finanças, você vai liderar quem? Você vai analisar quem? Antes de você analisar as outras pessoas, eu sei que você entrou nessa formação de linguagem corporal querendo saber dos outros, querendo analisar os outros, querendo decifrar os outros. Eu tô aqui para falar. Chega. Antes de querer analisar outra pessoa, olha para a tua vida e analisa você mesmo. Que você tem uns monte de uns BO aí que tem que resolver. Você tem um monte de problema aí que tem que resolver. Você tem um monte de dificuldade que tem que resolver. Como que você quer mover as pessoas se você não foi movido? Como que você quer tocar as pessoas se você não foi tocado? Como que você quer analisar se você não foi analisado? Então analise você primeiro agora. Na sua vida, quais são as duas principais necessidades que você mais valoriza? Aí você fala, cara, mas eu não sei. Siga o seu instinto. Siga a sua intuição. Nós temos duas mentes. A mente consciente e a mente inconsciente. Eu quero que você vá para o seu inconsciente agora. Porque o seu racional, ele só ferra tudo. Então vamos ficar só com o seu inconsciente. O que o teu inconsciente diz? De todas as 6 necessidades humanas, quais são as duas principais que o seu inconsciente diz para você que é verdade? Fala para mim. O seu inconsciente sabe a resposta. O seu inconsciente sabe o porquê. O seu inconsciente sabe todos os motivos, todas as razões. Ele sabe tudo. Você só precisa perguntar para ele. Existem algumas perguntas que você pode fazer. Mas antes eu quero que você analise em você mesmo. Então pausa essa aula aqui, tá bom? E só volta quando você tiver a resposta. 3, 2, 1. E se você está vendo esse pedaço da aula aqui, é porque você já descobriu quais são as duas principais necessidades humanas em você. Então agora que você descobriu em você, a gente pode partir para o próximo passo e analisar as outras pessoas. Então, por exemplo, você pode me dar qualquer comportamento. Quando eu falei, lembra da palestra da palestra não, mas daquela conversa, naquele churrasco que eu fui com meus amigos e se reuniu aquele grupo de 20, 30 pessoas para saber o motivo pelo qual as pessoas faziam aquilo que elas faziam? Lembra do cara de direito que eu comentei? Quando eu falei que eu podia analisar qualquer comportamento, a primeira pergunta que alguém fez foi: Caio, e quando alguém abusa de alguém? Estupro. Aí eu falei, puta merda, ela já quer saber isso. Obviamente, é um comportamento que é o quê? Extremamente negativo. Mas a gente consegue explicar o porquê que ele acontece. Alguém que faz isso está em busca do quê? Se você for estudar a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas fazem por controle, domínio. Elas fazem por certeza. E elas fazem por significância. Agora, elas podiam ter o mesmo sentimento. Elas podiam atender a mesma necessidade de certeza e de significância. Fazendo exatamente o oposto. Sendo um policial e prendendo bandido. Porque lembra do que eu falei? Todos nós temos as mesmas 6 necessidades. Só que nós temos mapas. Nós temos crenças diferentes sobre como satisfazer cada uma delas. É por isso que as pessoas têm comportamentos tão diferentes. Existe uma coisa que eu esqueci de comentar. Todos nós temos as 6 necessidades humanas. Mas sempre que um comportamento atende 3 ou mais necessidades humanas, você fica viciado. Eu vou repetir, porque é muito importante. Todos nós temos essas 6 necessidades humanas. Mas sempre que um comportamento atende 3 ou mais, você fica viciado. Por que talvez hoje você esteja depressivo? Você está viciado em ficar depressivo. Porque quando você fica depressivo, você tem controle sobre o teu estado emocional. Você tem certeza sobre as coisas. Não tem? Quando você fica deprimido,
você se sente significante. Porque todo mundo vem perguntar como é que você tá. Ai, como é que você tá? Você recebe o carinho das pessoas. Você também o que? Atende a sua necessidade de amor e conexão. Você se conecta com você mesmo, você sente amor por você mesmo. E você recebe o amor das pessoas. Então se você talvez hoje é depressivo, o que eu quero que você entenda é que essa depressão existe um ganho secundário. Você tem essa depressão para atender uma ou mais necessidades. E se com a sua depressão você atende 3 ou mais, você vai ficar viciado. Toda emoção, comportamento, que atender 1 ou mais, 3 ou mais necessidades, você fica viciado. É por isso que as pessoas usam drogas. Porque quando você usa droga, você tem certeza que você vai mudar o seu estado emocional, você tem incerteza, você se sente significante, porque geralmente, quando você usa isso, você se sente melhor e você se sente amado e conectado, porque geralmente você não está sozinho, você está com seus amigos de rolê. Então usar drogas atende 4 necessidades humanas. É por isso que é tão difícil, a maioria das pessoas que usam ficam viciadas. Bebida é a mesma coisa, cigarro é a mesma coisa. Quando você trai tua esposa, quando você trai, isso te dá incerteza, porque é uma pessoa que você não conhece, é variedade, imprevisibilidade, surpresa. Quem gosta de surpresa? Todo mundo. Então todos nós temos a necessidade de incerteza. Significância. Talvez a tua esposa não falava que você era bonito mais. Aí aquela mulher do trabalho falava, por isso que você traiu. Então trair atendeu incerteza, atendeu significância, atende amor e conexão, porque você se conecta com uma outra pessoa, pronto. Atendeu 3. 3 ou mais você fica viciado, é por isso que você tem tal comportamento. Então isso aqui não é para justificar, mas isso aqui é para entender o porquê do que você faz o que você faz. E lembre-se, não existem tantos motivos assim, não é assim tão complicado. Só existem 6 motivos e 3 formas de atender cada um dos motivos. De uma forma positiva, de uma forma negativa, de uma forma neutra. Caio, me dá uns exemplos aqui de formas positivas de atender a necessidade de certeza e controle e segurança. Uma forma positiva é você ajudar pessoas. Porque quando você ajuda a pessoa, é comprovado cientificamente que vem hormônios para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, você se sente melhor. Exercício físico, academia. Quando você faz exercício físico, academia também te dá o quê? Controle, certeza. Você pode fazer academia. Você pode ajudar as pessoas. Você pode focar no teu trabalho e fazer mais dinheiro, porque se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais controle, você vai ter mais certeza. Formas positivas de satisfazer incerteza, variedade. Vai pular de paraquedas, meu filho. Vai viajar, vai em um parque, vai em um lugar que você nunca foi. Uma vez por semana, na sua cidade, vá a um lugar que você nunca foi. 3 vezes por ano, vá conhecer um lugar que você nunca foi. No mundo, no Brasil, fora dele. 3 vezes no ano, vai conhecer um lugar que você nunca foi. Vai trazer variedade, incerteza. Assista um filme, uma série nova que você nunca viu. Que não faz muito teu estilo. Como que eu atendo a necessidade de significância, Caio? Ajude pessoas. Você se sente significante. Uma outra forma de se sentir significante é ouvir as pessoas. Um outro jeito. Você não precisa fazer coisas ruins. É você sentar com a sua parceira, com o seu parceiro, e apreciar ele, e ter um tempo com ele. Formas positivas de atender a necessidade de significância, de amor e conexão. Sexo. Assista um bom filme. Tome uma garrafa de vinho. Sai com os seus amigos. Vai no cinema. Marca um churrasco na sua casa. Você vai sentir amor, conexão, vai sentir significância. Tem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos motivos bons. Formas positivas de você satisfazer cada uma das 6 necessidades humanas. Só que você não vai. Você insiste em ter os mesmos comportamentos que te levam aos mesmos resultados patéticos, pífeis que você tem na sua vida. Então agora para a gente finalizar esse módulo 1, esse módulo que é sobre decifrar mentes, corações, emoções, sentimentos, entender como as pessoas funcionam. Agora que você sabe quais são as 2 principais necessidades que você mais valoriza na sua vida, agora sim eu vou deixar a tarefa para você. Existem 3 perguntas que eu, Caio, uso numa conversa de 30 segundos ou 1 hora para decifrar
quais são as duas principais necessidades que a pessoa mais valoriza naquele momento, pelo menos. Pode não ser na vida inteira, mas naquele momento. E eu vou conseguir influenciar ela naquele momento. Vamos lá, Caio. A primeira pergunta. Qual das 6 necessidades humanas você mais valoriza? Vamos dizer que você está fazendo essa formação junto com o seu marido, junto com a sua esposa ou junto com um amigo. Você vai chegar nele e você vai perguntar, ei, qual das 6 necessidades você mais valoriza? Quais são as duas principais? E qual que é a ordem? Fez sentido para você? Você vai perguntar. Caio, eu não estou nesse caso, eu estou sozinho, tenho que analisar outras pessoas, tá? Então você vai fazer a segunda pergunta que eu falo. Você vai perguntar para a pessoa, ei, me conta uma coisa. O que você mais valoriza na tua vida? O que você mais valoriza na sua vida? Só que você tem que se atentar que a pessoa vai falar em código. Então ela vai falar, eu valorizo para mim muito minha família. Então se ela valoriza muito a família, amor e conexão pode ser a primeira que ela mais valoriza. Então vamos dizer que você pergunta, o que você mais valoriza na tua vida? Aí a pessoa fala, puta, eu gosto muito de viajar, de sair. Opa, qual necessidade ela mais valoriza no momento? Incerteza, variedade. Outro tipo de pergunta, o que você mais valoriza? A pessoa fala, puxa, eu gosto de ter segurança. Ela mesma já falou o quê? Aí a pessoa fala, o que você mais valoriza? Ela fala, nossa, eu gosto de dinheiro. Dinheiro, opa, certeza, significância. Aí você vai ter que o quê? Fazer outras perguntas para identificar qual que é a ordem de hierarquia. Então a segunda pergunta é você perguntar, o que é importante para você? O que você valoriza? O que você mais valoriza na sua vida? Só que se atente, porque as pessoas falam em códigos. Se alguém falou que quer dinheiro, na verdade ela quer o sentimento de significância. Você tem que estar esperto, você tem que entender, tá? Você tem que ser sagaz para entender. A terceira pergunta para você decifrar as pessoas e entender quais são os top 2 de cada pessoa que você estiver conversando, não importa se seja uma conversa rápida ou numa conversa mais longa, é você perguntar para a pessoa o seguinte, ei, do que se trata a vida? Você vai fazer essa pergunta aberta. Do que se trata a vida? Aí a pessoa vai falar, a vida se trata sobre ajudar pessoas. Opa! Amor e conexão, contribuição. Você vai ter que descobrir qual das duas, fazendo o quê? Outras perguntas. Aí vamos dizer que você pergunta para a pessoa, do que se trata a vida? E ela fala, a vida é sobre deixar um legado. Opa! Você entendeu que a pessoa está em busca do quê? De fazer algo que seja significante, que seja importante. Ou vamos dizer que a pessoa fala, nossa, Caio, a vida para mim se trata sobre ter controle das coisas, ter previsibilidade, saber o que vai acontecer todo minuto de cada dia. Opa, a pessoa falou de forma muito óbvia que ela valoriza mais o quê? A certeza, a segurança e a conexão. Faz sentido? Está fazendo sentido até aqui? Então você vai perguntar à pessoa, do que se trata a vida? Aí ela vai responder para você, a vida, Caio. A vida ela se trata sobre amar as pessoas, sobre dar minha atenção para as pessoas, mas a vida é sobre viajar e fazer coisas que eu nunca fiz. Opa, atende amor e conexão, e a segunda talvez a incerteza, variedade. Ou talvez a pessoa fale, Caio, a vida para mim, a minha vida agora é sobre crescer a minha empresa, crescer profissionalmente. A pessoa mesmo já está falando que ela está em busca de crescimento. Você entende isso? As pessoas elas vão falar em códigos. As duas perguntas que você vai usar é, o que você mais valoriza na sua vida? E a segunda pergunta é, do que se trata a vida para você? E você vai continuar fazendo perguntas. Você pode fazer essa abordagem, eu quero que você fale com 3 a 5 pessoas, tá? Então essa é a sua tarefa. Você vai buscar de 3 a 5 pessoas, tá? Pode ser que você conheça, não conheça. E você vai fazer essas 3 perguntas que eu acabei de te passar aqui. Para cada uma dessas 3, 5 pessoas, tá? E eu quero que você descubra quais são as 2 principais necessidades que elas mais valorizam na vida delas, tá bom? Eu espero que esse conteúdo, que esse módulo, que essa primeira aula, né, desse nosso treinamento de formação em linguagem corporal tenha capacitado você para não somente analisar o corpo, as posturas, a microexpressão facial, a proxêmica. A gente vai analisar tudo isso, tenha calma. Mas eu quero capacitar você para analisar pensamento, para analisar emoção, para analisar comportamento e para impactar as pessoas de um jeito ainda mais profundo. É por isso que a gente está aqui.
tá bom? Então eu espero que essa primeira aula, esse primeiro módulo, de você decifrar o comportamento humano, de entender o porquê, tenha aberto seus olhos. Porque nada, escuta aqui, nada é por acaso. E eu quero que você escreva uma frase no seu caderno para a gente finalizar essa aula. Tudo que as pessoas fazem são uma tentativa desesperada de atender às suas necessidades. Eu vou repetir. Eu quero que você escreva no seu caderno. Tudo que as pessoas fazem são uma tentativa desesperada de atender às suas necessidades. Todo comportamento é uma tentativa desesperada das pessoas atenderem às suas necessidades. Uma pessoa que se mata, por que ela se mata? Porque ela está tentando atender a sua necessidade de quê? De ter certeza que ela vai ficar bem. Porque ela acha que se ela se matar, ela vai ficar melhor. Mal sabe ela. Mas na crença dela, ela tem certeza que vai acabar a dor dela. Ela faz às vezes isso por significância. Tem uma série chamada Os 13 Porquês, as 13 razões, os 13 motivos. Acho que tem na Netflix, inclusive. Assista essa série, pelo menos os primeiros episódios, para você entender que o motivo pelo qual aquela garota se matou foi significância. Inclusive, ela deixou 13 fitas, culpando 13 diferentes pessoas do porquê ela fez aquilo. Todo comportamento é uma tentativa desesperada de atender uma ou mais das 6 necessidades humanas básicas. E eu quero terminar com uma história, esse primeiro módulo. Eu lembro que há mais ou menos um ano atrás, eu estava num parque e eu vi uma garota. Era uma garota meio gótica, assim. E eu sou um cara sempre muito curioso. Eu não estava na minha cidade, eu estava lá em São Paulo. E eu vi essa garota, assim, e me chamou muita atenção, porque ela parecia ser muito nova. Devia ter uns 14, 15 anos, mas parecia ter uns 20. Porque estava com uma maquiagem pesada, assim. Cílios, tatuagem, aquelas falsas que colam, enfim. O cabelo também de um jeito diferente. E eu lembro que eu olhei para ela e eu, como sou muito curioso, eu analiso sempre as pessoas em cada lugar que eu vou, eu me perguntei, qual das 6 ela está atendendo com o jeito que ela se veste? Teve uma coisa que eu não comentei. Qual que é um rito das pessoas obterem significância? Sendo a pessoa que tem mais piercing no mundo. Tendo piercing em lugares que você nem mesmo quer saber. Fazendo tatuagens se sentem significantes. Torcendo para time de futebol, brigando em torcida, enfim. Vários motivos pelos quais as pessoas buscam a significância. Mas essa garota gótica, ela chamou a minha atenção. Porque ela estava fora da essência dela. Eu me perguntei, o que ela está tentando atender aqui? Para mim ficou muito claro que ela estava tentando atender a necessidade de... Eu não vou te falar. Porque eu quero que você escreva no final dessa aula, aqui nos comentários, a gente tem aqui um lugar para você fazer o teu comentário. Qual é a necessidade que essa menina, que essa garota estava tentando atender? Você vai escrever aqui para mim, nos comentários, para saber que você aprendeu. Mas para isso eu vou te contar como que foi a conversa. Então eu cheguei para ela e falei, oi, tudo bem? Eu posso sentar aqui? Eu já estou indo embora, eu estou indo embora no meu avião, mas eu queria sentar aqui e conversar um pouco com você. Aí ela falou, pode? Ficou um pouco meio desconfiada, mas falou, pode. Aí a gente começou a conversar um pouco, comecei a fazer algumas perguntas para ela. E ela sempre muito fechada, com aquela olhar de gótica, assim, raiz e não sei o quê. Uma cara de brava. E aí a gente simplesmente começou a conversar sobre coisas da vida até que ela se abriu. E ela falou, sabe o que é? Que meu pai, ele não me elogia muito, ele nunca me elogiou, ele é bem ausente, sabe? E a única vez que meu pai me elogiou foi quando eu estava usando uma maquiagem bem forte com esse cabelo. E eu estava usando uma tatuagem, daquelas de colar e que sai na água mesmo. Quando eu estava daquele jeito, meu pai olhou para mim e falou, nossa filha, você tá uma mulher forte, tá poderosa. Aí ela contou para mim que, nossa, cara, essas palavras ficaram ecoando na minha mente e eu só consigo me sentir bonita quando eu tô vestida assim, sabe? Eu me conectei com ela primeiro, porque eu não comecei a fazer perguntas sobre a vida dela, perguntas íntimas sobre o pai, sobre a mãe, não. Eu me conectei com ela. Eu falei do ambiente, papos triviais, onde que estudava, enfim. E aí depois eu fui fazer perguntas profundas para entender qual das 6 necessidades ela mais valorizava. E quando ela me contou isso, ficou muito claro para mim o que ela estava tentando atender. Eu esqueci de comentar, mas não era só o cabelo. Eu acabei de me lembrar desse detalhe agora. Ela também usava piercing. Ela tinha um piercing aqui,
2 aqui e uns 3 aqui. Era um monte de piercing. Ela queria chamar a atenção. E por mais que aquela garota devia ter uns 14 anos, ela estava tentando parecer 20, que tivesse com 20 anos. Por mais que ela quisesse ser muito mais velha, quando ela começou a ser vulnerável comigo, quando ela começou a contar essa história do pai, que o pai falou isso pra ela e por isso ela usava aquele tipo de roupa, vestia de determinado tipo de jeito, tinha aquele piercing, porque queria chamar a atenção do pai. Ela falou isso. Eu olhei pra ela pela primeira vez e eu vi uma menininha de verdade. Eu vi uma adolescente, eu vi uma jovem. E não alguém tentando ser alguém que não é, não alguém tentando ser alguém que está fora da essência. Pela primeira vez, quando ela começou a fazer isso, ela quase chorou um pouquinho. Eu vi uma garota, uma adolescente de verdade, e não uma mulher tentando atender necessidades de outras pessoas. A ferramenta das 6 necessidades humanas é uma ferramenta para você entender e apreciar as pessoas, não para você julgar elas. É para tornar você uma pessoa mais humana, para tornar uma pessoa você mais carinhosa, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais caridosa. Essa ferramenta aqui é para tornar você mais humano. É para você olhar para as pessoas e entender que cada ação que elas fazem, seja colocar um piercing, seja ser uma pessoa gótica, seja pintar tatuagem, é para atender uma de suas necessidades humanas. Elas estão desesperadas para atender suas necessidades. E é o seu papel como Sherlock Holmes, é o seu papel como especialista em linguagem corporal, é o seu papel nessa formação. Não julgar as pessoas, mas entender elas. Porque se você julga as pessoas, você não pode influenciar. Escuta isso aqui. Se você julga alguém, então você não pode influenciar ela. Você quer realmente influenciar alguém, mudar alguém, analisar as pessoas, analisar a linguagem corporal delas, não julgue. O julgamento é a coisa número 1 que vai ferrar com tudo. Não julgue. E assim, dessa maneira, com essa ferramenta, você vai entender e apreciar as pessoas. Foi o que eu fiz com aquela garota naquele dia. Eu olhei para ela e no final de tudo que eu ouvi, eu olhei para ela e falei: ei! Eu entendo você, eu aprecio o que você disse, mas quer saber de uma coisa? Essa não é a sua essência. Essa não foi quem você foi criada para ser. Você sabe qual que é a sua essência? Essa menininha adolescente que foi vulnerável e que falou que tudo que queria era o amor do pai. Era a atenção do pai. Era sentir significante. Você é muito mais do que aconteceu com você, você é muito mais do que sua ausência paterna, você é muito mais do que qualquer coisa. Você vai superar qualquer coisa. Só promete para mim uma coisa. Eu olhei para ela e falei: nunca mais saia da tua essência. Você vai voltar para casa, você vai trocar o teu guarda-roupa se você quiser. Se você gostar desse tipo de roupa que você usa, beleza. Mas se você não gostar, porque o que eu entendi na conversa é que ela só fez isso porque ela queria ser aprovada pelo pai. Se ela gostasse, eu não teria falado nada. Cada um tem o seu jeito. Mas ela falou pra mim: eu faço só para agradar o meu pai. Eu quero ser elogiada pelo meu pai. Eu falei: chega de querer agradar as pessoas, agrada você mesmo. Você vai chegar e você vai mudar completamente seu guarda-roupa, seu visual, e você vai fazer o jeito que você gosta. Você vai pela primeira vez em muito tempo começar a voltar para sua essência. Então você vai voltar para sua essência, menina. Deus abençoe você, tá bom? Eu falei essas palavras e saí. E fui pregar o meu voo que eu tinha. A vida é sobre isso. A vida é sobre você não julgar e entender as pessoas. A vida é sobre você não julgar, mas influenciar as pessoas. A vida é sobre você não julgar, mas sobre compreender para que você possa liderar os pensamentos, emoções e comportamentos daquela pessoa e decifrar a mente dela. Senhoras e senhores, esse foi o primeiro módulo dessa formação. Espero que você tenha entendido, tenha capacitado você. A gente vai ter alguns bônus aqui nesse módulo, vai ter uma outra aula aí para você assistir, vai ter a tarefa, vai ter uma prova para você fazer. Antes de você passar para o próximo módulo, por favor, faça essa prova, tá? Porque senão você não vai ganhar o teu certificado. Mas mais do que certificado, não faça isso pelo seu certificado. Faça isso para se formar e ter a habilidade real de decifrar a mente das pessoas. Deus abençoe vocês. Faça a prova que está aqui embaixo, tá? Não vá para a próxima aula sem fazer a prova, sem fazer o teste, sem assistir o resto dos conteúdos que estão aqui nesse módulo disponível, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu te vejo no segundo módulo desse treinamento, dessa formação.